Desde os corredores silenciosos do Palácio Imperial até as ruas poeirentas de Roma, havia homens que caminhavam com a alma endurecida pelo entendimento profundo da vida. Não eram super-heróis, não possuíam poderes mágicos, mas detinham algo que transcende qualquer habilidade física. A capacidade de permanecer firmes diante do caos, de manter a serenidade quando tudo ao redor parecia desmoronar. A invulnerabilidade deles não vinha da ausência de dor, nem da proteção das riquezas ou da força militar. Ela era o resultado de uma prática deliberada, consciente e implacável de preparação interior. Hoje, nós vivemos no conforto moderno, cercados por tecnologias que prometem resolver problemas instantaneamente em uma bolha de facilidades que nos ensinou a temer cada pequeno obstáculo. Um atraso no transporte público, uma notificação desagradável no celular, um comentário crítico em uma rede social e já sentimos o chão desaparecer sob nossos pés. Nosso sofrimento moderno não vem de grandes tragédias, mas da reação a pequenas adversidades que, para nossos antepassados, seriam meros arranhões na pele ou lições triviais da vida. Eles, no entanto, aprenderam a enfrentar a perda, a traição, a humilhação e a incerteza com a disciplina da alma, transformando cada desafio em um passo para a liberdade interior. Sêneca, o conselheiro de imperadores, possuía riquezas incalculáveis e influência sobre Roma, mas entendia, melhor do que qualquer um, que toda posse é transitória e que o verdadeiro poder reside na capacidade de manter a dignidade intacta independentemente das circunstâncias externas. Ele praticava a pobreza voluntária, vestia roupas simples e comia refeições ralas, não por punição, mas para ensinar à mente que a felicidade não depende do que se tem, mas do que se é. Epicteto, nascido escravo, viveu sob o domínio de outros e compreendeu que o único... Se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. O domínio verdadeiro é sobre a própria mente, que nenhuma palavra cruel, nenhuma injustiça poderia tocar sua essência se ele não a permitisse. Marco Aurélio, imperador em meio a guerras, pragas e intrigas, escrevia suas meditações em tendas militares, refletindo sobre a inevitabilidade da morte, a fragilidade das relações humanas e a transitoriedade de todas as conquistas. Cada pensamento dele era uma ferramenta, cada reflexão uma armadura, cada disciplina uma preparação para o inesperado. Hoje, diante de nossos problemas cotidianos, esquecemos que a dor não é a adversidade em si, mas a nossa reação a ela. Sofremos porque somos surpreendidos pela vida, porque nossa mente não foi treinada para esperar o pior, para encarar a perda, para compreender que tudo que consideramos essencial é, na realidade, emprestado e efêmero. O segredo dos estoicos não está em evitar a dor, mas em usá-la como matéria-prima. Eles entendiam que a vida nos apresentaria inevitavelmente momentos de perda, fracasso e desapontamento, e que a única forma de permanecer inquebrável era aceitar antecipadamente a existência desses momentos, internalizar sua natureza e transformar o medo e a surpresa em disciplina e calma. Este não é um convite à resignação passiva, é um chamado para forjar o espírito com o fogo da experiência mental, para treinar a mente de modo que, quando o caos surgir, ela não apenas sobreviva, mas se fortaleça. E imagine poder atravessar qualquer crise, qualquer crítica, qualquer revés, com a serenidade de quem já conheceu a perda em pensamentos, já sentiu a fome e o desconforto em exercícios voluntários, já contemplou a morte e compreendeu que sua essência, sua virtude e sua razão permanecem intactas. Esta é a promessa da prática estoica da adversidade voluntária. Não que você será poupado do sofrimento, mas que, ao invés de ser quebrado por ele, você se tornará cada vez mais resistente, mais lúcido
e mais mestre de si mesmo. É uma jornada que exige coragem, disciplina e introspecção, mas que recompensa com a liberdade que nenhuma riqueza, fama ou circunstância externa jamais poderá tirar. A partir deste momento, enquanto ouve estas palavras, imagine-se iniciando essa transformação, reconhecendo que cada desconforto, cada crítica, cada perda antecipada é um degrau na construção da fortaleza que ninguém poderá derrubar. Você está prestes a descobrir o que os maiores pensadores da Roma Antiga já compreenderam. A invulnerabilidade não é um dom, mas uma prática contínua, e qualquer pessoa disposta a se dedicar a ela pode tornar-se verdadeiramente inquebrável, não pela ausência de adversidade, mas pela imperturbabilidade frente a ela. O banquete de crenças, Sêneca e a pobreza voluntária. Sêneca, um dos mais influentes filósofos e estadistas da Roma Antiga, possuía riquezas que a maioria de nós jamais poderia imaginar. Propriedades vastas, escravos, banquetes luxuosos e influência sobre imperadores e senadores. No entanto, ele compreendia que toda essa opulência, por mais impressionante que fosse, não garantia controle sobre o que mais importa: a paz interior, a dignidade e a liberdade da alma. A cada mês, em um ritual silencioso e deliberado, Sêneca se afastava de sua vida de luxo e se impunha pequenas privações, vestindo roupas simples, dormindo em colchões duros, comendo apenas o mínimo necessário, como se fosse um pobre. Esta prática, conhecida como a adversidade voluntária, não era um exercício de ascetismo religioso, nem uma tentativa de punir a si mesmo, mas um treinamento prático para ensinar a mente que a verdadeira felicidade não reside em objetos externos, status ou conforto, mas na virtude e na serenidade interior. Ele sabia que em qualquer momento, tudo que possuía poderia ser tirado de forma abrupta, pela instabilidade política, pela tirania de Nero ou pela própria fatalidade da vida, e não queria ser escravo do medo da perda. Essa disciplina mental, aparentemente simples, carregava uma profundidade extraordinária. Ao enfrentar de forma controlada aquilo que normalmente nos paralisa, Sêneca demonstrava que o poder da mente supera qualquer obstáculo externo. Hoje, no mundo moderno, a prática de desconforto voluntário é tão relevante quanto nos tempos antigos, embora nossas adversidades assumam formas diferentes. Um atraso de trânsito que gera ansiedade, uma crítica online que nos corrói por horas, uma conta inesperada que nos tira o sono. Assim como Sêneca, podemos treinar nossa resistência emocional através de exercícios diários de simplicidade, abstendo-nos de luxos supérfluos, reduzindo a dependência de estímulos externos e experimentando pequenas privações intencionais. A cada jejum, a cada banho frio, a cada despertar antecipado, enviamos uma mensagem para nosso cérebro: o sofrimento não nos domina e a verdadeira riqueza reside na liberdade interior. Ao confrontar voluntariamente a escassez e o desconforto, aprendemos a diferenciar entre necessidades reais e desejos impostos pelo hábito ou pela cultura, percebendo que a maior prisão é mental e não material. Sêneca nos lembra que a riqueza externa é apenas um empréstimo do destino, que pode ser retirado a qualquer momento sem aviso, e que a inquebrável fortaleza da mente se constrói no entendimento da impermanência e da autossuficiência. Esta prática não só nos prepara para enfrentar a perda inevitável, mas também nos ensina a valorizar o que temos de maneira mais consciente, a cultivar gratidão pelo que realmente importa e a desenvolver a disciplina necessária para não nos tornar escravos do conforto ou do medo de perdê-lo. A pobreza voluntária, então, é mais do que um exercício físico. É uma lição prática sobre a fragilidade da vida, sobre a ilusão do apego e sobre a força da escolha interna. Ao expor-se intencionalmente a pequenas dificuldades, você aprende a desmistificar o sofrimento,
a compreender que o medo da perda só tem poder sobre quem nunca experimentou a simplicidade. E, mais importante, a perceber que a felicidade e a virtude não são domínios do externo, mas conquistas do espírito. Cada pequeno desconforto enfrentado conscientemente funciona como uma vacina contra o sofrimento futuro, preparando a mente para crises maiores, para perdas inevitáveis, para imprevistos que surgirão. O luxo, a riqueza, o status por si só não protegem ninguém da dor. Mas a prática estoica de Sêneca oferece um caminho para que a mente permaneça firme, inabalável, inquebrável, independentemente do que o mundo externo possa impor. Ao internalizar essa disciplina, você começa a perceber que a verdadeira riqueza é invisível aos olhos, tangível apenas para aqueles que se dedicam a treinar a alma, a construir uma fortaleza interior que nenhuma adversidade consegue abalar, e que a liberdade que Sêneca experimentava não estava em possuir tudo, mas em não depender de nada que pudesse ser retirado de forma inesperada. Epicteto e a indiferença ao insulto. Epicteto, nascido escravo, passou sua vida inteira sob o domínio de mestres que detinham poder absoluto sobre seu corpo, sua rotina e até mesmo sobre seus desejos mais básicos. E ainda assim, conseguiu cultivar uma liberdade interior que poucos homens livres conseguiram alcançar. Ele compreendia que o verdadeiro poder não reside naquilo que nos cerca, nas riquezas, nas posses ou na posição social, mas na habilidade de governar a própria mente, de manter intacta a serenidade diante das tempestades externas. Sua filosofia, profundamente prática, ensinava que as palavras de insulto, as críticas injustas, os olhares de desprezo e as ofensas de qualquer tipo não possuem poder intrínseco. É o julgamento que damos a elas que as torna capazes de ferir-nos. Em um mundo moderno saturado de comunicação instantânea, onde cada notificação, comentário ou mensagem pode impactar nosso humor e nossa autoestima, a lição de Epicteto é mais vital do que nunca. O sofrimento causado pelos outros é sempre opcional, e a chave da invulnerabilidade reside em observar e não reagir. Ele comparava a mente a uma fortaleza. O corpo pode ser ferido, a reputação pode ser atacada, mas a alma, se protegida pela razão, permanece intacta, inquebrável. Para internalizar essa prática, o estoico moderno deve exercitar a indiferença treinada, que consiste em perceber as palavras e ações alheias como dados neutros, sem valor moral intrínseco, e somente se tornarem significativas na medida em que permitimos que o sejam. Quando alguém profere um insulto, você tem o poder de decidir se ele penetrará em sua mente ou se será simplesmente percebido como um ruído sem consequência. Epicteto ensinava que a raiva e a indignação não surgem do ato em si, mas do nosso julgamento sobre ele, da aceitação tácita de que aquilo tem o poder de nos ferir. Portanto, tornar-se inquebrável diante do insulto não significa se tornar insensível ou frio. Significa cultivar uma percepção aguçada da diferença entre aquilo que pertence a você, seus pensamentos, suas ações, sua virtude, e aquilo que pertence ao outro, sua opinião, sua malícia, sua ignorância. É um treino diário de consciência e atenção. Uma disciplina que requer paciência e repetição constante. Cada vez que você percebe a vontade de reagir, de se ofender ou de se justificar, você pode criar uma pausa, um espaço mental mínimo, mas poderoso, onde a razão substitui o impulso e a liberdade interior é restaurada. Na prática cotidiana, isso significa não permitir que comentários maldosos em redes sociais definam seu humor, não entregar horas de sua mente a críticas injustas ou fofocas, e não deixar que a opinião de um colega ou amigo deturpe sua percepção de valor próprio. Ao aplicar a indiferença treinada, você transforma cada ataque potencial em uma oportunidade de reforçar sua fortaleza interior,
mostrando a si mesmo que a única coisa capaz de ferir sua alma é o consentimento que você dá a pensamentos negativos sobre a ofensa. Essa prática não apenas protege a mente, mas também fortalece a capacidade de empatia e compaixão. Ao compreender que o agressor age a partir de sua própria ignorância, você neutraliza a energia destrutiva do insulto e a transforma em observação serena. A liberdade de Epicteto não era teórica, era testada diariamente nas situações mais adversas e humilhantes, e nos mostra que qualquer um, independente de circunstâncias externas, pode alcançar uma inquebrável invulnerabilidade emocional. Assim, a indiferença ao insulto não é resignação passiva, mas uma disciplina ativa da mente, uma habilidade que permite que você navegue pelas interações humanas com clareza, serenidade e poder, mantendo a paz de espírito mesmo quando o mundo tenta arrastar você para o caos emocional e tornando-se dessa forma verdadeiramente invencível diante de qualquer agressão verbal, crítica ou julgamento injusto, cultivando um escudo mental capaz de transformar qualquer tentativa de ferir em pó diante da força da razão, da consciência e do domínio sobre si mesmo. Marco Aurélio e a premeditação dos males. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo conhecido, vivia cercado de guerras incessantes, pestes devastadoras, traições políticas e pressões infinitas que poderiam quebrar qualquer ser humano comum, e ainda assim, ele cultivava uma força interior inabalável que o permitia governar com justiça, clareza e serenidade. Sua arma secreta era a prática da premeditatio malorum, ou a antecipação voluntária dos males, uma técnica estoica que consistia em imaginar, em detalhes vívidos e sem emoção, todas as possíveis adversidades que poderiam ocorrer em sua vida e em seu império, desde a morte de entes queridos até a traição de generais, desde a falência do tesouro imperial até revoltas populares, não com o intuito de se paralisar ou sucumbir ao medo, mas para desarmar o impacto emocional dessas tragédias antes que elas acontecessem, tornando-se familiar com o sofrimento futuro e, assim, incapaz de ser surpreendido ou dominado por ele quando chegasse. Ele visualizava cada cenário com precisão, imaginando o cheiro da peste, a expressão de desespero nos rostos dos cidadãos, o som de espadas e gritos em batalhas iminentes, sentindo cada detalhe, mas mantendo a mente calma, avaliando como reagiria com virtude, coragem e sabedoria, pois a antecipação não era mero exercício de pessimismo, mas uma preparação rigorosa da alma para qualquer contingência, ensinando que o sofrimento verdadeiro não é o mal em si, mas o choque e a incapacidade de enfrentá-lo quando ocorre. Essa prática moldava sua mente para aceitar a inevitabilidade do incontrolável e agir apenas sobre aquilo que podia controlar. Suas respostas, seu julgamento, sua conduta, transformando cada potencial catástrofe em um exercício de fortalecimento do caráter, tornando-o inquebrável diante das tempestades externas. No mundo moderno, a lição de Marco Aurélio é profundamente relevante, pois somos constantemente bombardeados por informações, incertezas e pressões externas, e nossa mente, muitas vezes despreparada, se contorce em ansiedade antecipatória, criando cenários de desastre que talvez nunca ocorram, mas que consomem nossa paz de espírito e nossa energia vital. Para aplicar essa prática hoje, devemos reservar momentos diários para contemplar, sem emoção excessiva, o pior que poderia acontecer em áreas centrais de nossas vidas: perda do emprego, doenças, rompimentos, falências, críticas públicas, mas, crucialmente, não parar apenas na visualização, e sim imaginar nossas ações.
Virtuosas diante desses eventos, como reagiríamos de forma justa, corajosa, temperante e sábia, como manteríamos a integridade e a dignidade, mesmo quando o caos parece iminente. Ao realizar esse exercício, aprendemos que a antecipação voluntária serve como vacina contra o sofrimento. O medo do futuro perde o poder sobre nós, pois já o encontramos mentalmente, já nos acostumamos com ele, já nos preparamos para o agir correto. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o tempo de duração do mal é breve enquanto a memória da virtude perdura, ensinando que a mente treinada não é assombrada pelos cenários sombrios, mas usa-os como laboratório de prática da resiliência, transformando cada possível tragédia em oportunidade de exercitar a razão e a coragem. Assim, a Premeditatio Malorum não nos torna pessimistas, mas estrategistas da alma, arquitetos da serenidade, capazes de atravessar crises e adversidades sem perder o centro, mantendo o equilíbrio interno enquanto o mundo externo oscila. E ao dominar esta prática, tornamo-nos verdadeiramente inquebráveis, pois aprendemos que a vida, por mais imprevisível e cruel que seja, nunca poderá nos surpreender de forma a destruir nossa virtude, nossa razão ou nossa paz interior, que permanecem invioláveis, não pelo controle do externo, mas pelo domínio absoluto do interno. Epicteto e o papel no palco do destino. Epicteto, o grande mestre estoico que viveu como escravo, ensinava que a vida é como um grande teatro, onde cada indivíduo recebe um papel escrito pelo destino, pelas circunstâncias e pela natureza, e que a verdadeira inquebrável reside em desempenhar esse papel com excelência, independentemente de sua magnitude ou reconhecimento externo. Ele nos lembra que não podemos escolher os acontecimentos da vida, nem o que nos acontece, mas podemos sempre escolher como responder a eles, como julgar cada situação e como preservar nossa virtude. E é justamente nessa aceitação ativa que se encontra a liberdade estoica, pois ao compreender que o sucesso, a riqueza, o poder ou a opinião alheia não têm controle sobre nossa alma, adquirimos uma força interior que nenhuma adversidade externa pode destruir. A analogia do teatro nos mostra que o ator não reclama do roteiro. Ele não questiona se deveria ser protagonista ou figurante. Ele apenas desempenha seu papel com dedicação, improvisando quando necessário, mas sempre com atenção à virtude e à dignidade, entendendo que o único verdadeiro sucesso está na qualidade da atuação e não na aprovação da plateia. Esta lição é crucial em nossos dias, em que a comparação constante, a inveja e a pressão social nos fazem acreditar que nossa felicidade depende de como os outros nos veem ou da posição que ocupamos, criando frustração, ansiedade e um sentimento de inadequação que nos enfraquece. Epicteto nos ensina a internalizar a ideia de que a única métrica que importa é a nossa própria integridade, a nossa consistência com a razão e a virtude, e que cada ação deve ser guiada por esses princípios, pois o restante, riqueza, fama, status, é efêmero e não deve possuir poder sobre nossa paz de espírito. Para colocar isso em prática, devemos imaginar a vida como um palco, reconhecer o papel que nos foi dado e decidir desempenhá-lo da melhor forma possível, sem lamentar o tamanho do palco, o número de aplausos ou a presença de críticos. Mas, sim, focando na excelência do caráter, na honestidade, na coragem, na temperança e na justiça em cada gesto, em cada escolha, em cada interação. Ao adotar essa postura, aprendemos a não nos quebrar diante de críticas, frustrações, perdas ou rejeições, pois compreendemos que nenhum elemento externo pode comprometer aquilo que verdadeiramente nos pertence, nossa virtude e nossa escolha racional, que permanecem intocáveis independentemente das circunstâncias. Além disso, o ensinamento de Epicteto
Nos mostra que o sofrimento nasce da resistência àquilo que não controlamos, da tentativa de mudar o papel que nos foi atribuído, ou da frustração por não alcançar a aprovação do mundo, e que a libertação só ocorre quando abraçamos plenamente nosso papel. Encaramos as dificuldades como parte da peça e transformamos cada desafio em oportunidade de demonstrar resiliência, paciência e sabedoria. Cada crítica injusta, cada derrota, cada perda inesperada se torna uma chance de praticar a disciplina da mente, de exercitar o domínio sobre nossas reações e de reforçar a fortaleza interna que nos mantém inquebráveis. Ao internalizar essa metáfora do teatro e aplicá-la diariamente, não apenas em grandes eventos, mas nos pequenos obstáculos cotidianos, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer situação com serenidade, sabendo que nossa verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na habilidade de responder a eles com razão e virtude, preservando nossa dignidade e construindo uma vida guiada pela excelência moral. E assim, como o ator que se entrega ao seu papel sem se apegar ao aplauso, nos tornamos verdadeiramente inquebráveis, pois descobrimos que o que nos dá força não é o controle do mundo externo, mas o domínio completo de nosso mundo interno, e que essa consistência em viver de acordo com nossos princípios nos protege contra qualquer tormenta, qualquer perda ou qualquer julgamento alheio, tornando cada dia, cada desafio e cada momento de adversidade uma oportunidade de afirmar a invulnerabilidade da alma. Um passo a mais na construção da fortaleza interior que nenhum poder externo poderá jamais abalar. Sêneca e o desapego racional. Sêneca, o grande filósofo e estadista romano, nos oferece uma lição essencial sobre a arte de amar sem se quebrar, de viver relações profundas sem permitir que a dependência emocional se transforme em sofrimento, ensinando que a verdadeira liberdade não está em ter os outros a nosso lado, mas em não depender deles para a própria felicidade. E é nesse ponto que a inquebrável se revela, pois quando amamos sabendo que nada nos pertence de fato, nos libertamos da prisão do apego e do medo constante de perda. Ele entendia que cada pessoa que entra em nossa vida é um visitante temporário, um empréstimo da fortuna, e que a tragédia não reside na separação, mas na ilusão de posse que nos impede de apreciar plenamente a presença do outro. Sêneca praticava o desapego racional, visualizando a ausência daqueles que amava, não como um exercício de frieza ou indiferença, mas como um treino da mente para que o amor se tornasse força e não vulnerabilidade, permitindo que ele se entregasse à afeição com intensidade, ao mesmo tempo em que mantinha a serenidade, ciente de que o destino poderia levá-los a qualquer momento. Hoje, somos consumidos pelo mesmo tipo de sofrimento que ele enfrentava, mas de forma ampliada. A dependência emocional cria ansiedade, medo, ciúmes e frustração, tornando-nos reféns da vontade alheia e do fluxo incerto da vida, e cada ausência, crítica, rejeição ou mudança inesperada nos ameaça como se nossa própria existência estivesse em jogo. Mas Sêneca nos ensina que a chave para não nos quebrarmos está na consciência da impermanência, no reconhecimento de que amar não significa possuir, e que a virtude de nossos sentimentos é mais importante do que o controle sobre os eventos externos. Ao aplicar o desapego racional, praticamos a cláusula de reserva, ou hyperexairesis, que nos permite amar plenamente, mas sempre com a compreensão de que nada é garantido, que cada vínculo, cada amizade, cada relação é um presente temporário, e que a verdadeira tragédia não é a separação, mas a entrega da própria paz a algo que nunca nos pertenceu de fato. Assim, aprendemos a cultivar uma forma de amor virtuoso, que valoriza a essência do outro,
sua bondade, sua virtude, e não a sua posse. E ao fazer isso, descobrimos que a fonte de felicidade e de força está dentro de nós, na nossa própria razão, na nossa capacidade de escolher, de agir com justiça, temperança e coragem, independentemente das circunstâncias externas. Sêneca nos lembra ainda que o sofrimento é opcional, que a dor da perda só se torna devastadora quando nos apegamos àquilo que não podemos controlar, e que ao treinar a mente para aceitar a ausência, visualizando cenários de perda, praticando a gratidão pelo presente e a resiliência diante da impermanência, construímos um escudo invisível que protege a alma, tornando-nos inquebráveis em qualquer relação. O amor racional, portanto, é uma disciplina estoica. Amar sem se prender, entregar-se sem perder a autonomia, valorizar sem esperar, retorno, cuidar sem depender e reconhecer que a única coisa que realmente nos pertence é nossa própria virtude e nossa própria escolha. Ao internalizar esta prática, transformamos o sofrimento em sabedoria, a ansiedade em serenidade, e cada perda, cada término, cada mudança na vida das pessoas que amamos se torna um treinamento para a mente, uma oportunidade de reforçar a fortaleza interna, uma confirmação de que a verdadeira inquebrável não depende das circunstâncias, mas da postura interna que escolhemos adotar. A liberdade emocional, então, não é a ausência de laços, mas domínio sobre eles. É a capacidade de se entregar plenamente sem se quebrar, de viver cada relação como um presente transitório, de valorizar o que é realmente valioso e de compreender que, ao amar com desapego racional, preservamos a nossa paz, fortalecemos nossa alma e nos aproximamos daquilo que Sêneca chamava de vida virtuosa, completa e inquebrável, uma vida na qual nada externo pode roubar a dignidade, a serenidade ou a força que cultivamos diariamente através da razão, do exercício da virtude e da prática contínua do desapego consciente, tornando-nos, assim, mestres de nossa própria mente e da nossa própria felicidade, verdadeiramente invulneráveis às perdas, críticas e vicissitudes do mundo. Marco Aurélio e o Memento Mori. Marco Aurélio, o imperador filósofo, vivia diariamente sob a constante sombra da morte, não como uma ameaça externa ou algo a temer, mas como a ferramenta definitiva para cultivar a liberdade interior, para treinar a mente a não se apegar ao efêmero e, sobretudo, para lembrar que a vida é um presente temporário que deve ser vivido com honra e razão. Nos campos de batalha da fronteira do Império, rodeado pelo caos da guerra, pela peste, pelas traições e pelo peso colossal das responsabilidades, ele escrevia em suas meditações que a morte é o companheiro constante de todos os seres humanos e que a consciência desta realidade não deve paralisar, mas despertar para a virtude, para a ação correta, para a apreciação do tempo presente, porque nada do que temos é garantido, nada é eterno, e qualquer apego a posses, títulos ou relacionamentos é uma armadilha que conduz inevitavelmente ao sofrimento. A prática do Memento Mori, lembrar que vamos morrer, é, portanto, a ferramenta estoica para transformar o medo em disciplina, para converter a ansiedade sobre perdas e fracassos em vigilância sobre nossas escolhas e condutas, e para permitir que cada ação, cada pensamento e cada palavra sejam guiados pela razão e pela virtude, tornando o indivíduo capaz de enfrentar o incontrolável sem se quebrar. Ao integrar essa prática, Marco Aurélio nos ensina que a morte não é um evento distante, mas uma possibilidade constante, e que a consciência de sua inevitabilidade deve nos levar a viver como se cada dia fosse um presente único, um recurso finito, e que desperdiciar esse tempo em raiva, ressentimento, medo ou apego irracional é desperdiçar a oportunidade de desenvolver o caráter, a coragem, a temperança e a justiça, que são as verdadeiras fontes de felicidade e de força, não sujeitas ao acaso ou à fortuna.
Ao imaginar o momento final, ao contemplar a finitude da vida, o estoico descobre que a maior perda não é a morte física, mas a perda da própria virtude e da integridade. E que toda preocupação com o futuro ou arrependimento pelo passado é inútil se a mente não estiver alinhada com a razão no presente. Marco Aurélio nos instrui a usar a lembrança da morte como uma régua moral e prática, perguntando a cada manhã e a cada decisão: se eu morresse hoje, estaria vivendo com honra? Estaria agindo de acordo com minha natureza racional? Estou permitindo que meu caráter seja moldado por minha virtude ou pelas circunstâncias externas? Essa prática não é morbosidade, mas clareza. Não é desespero, mas liberação. Pois ao aceitar a inevitabilidade da morte, todos os eventos externos, a perda de riqueza, a falência, a traição, a doença, perdem seu poder de nos quebrar, porque o estoico compreende que a verdadeira riqueza e a verdadeira segurança residem na virtude e na escolha consciente de agir bem, independentemente do resultado. O Memento Mori nos ensina também a urgência virtuosa. Não há tempo a perder com pequenas mesquinharias, raiva, críticas ou inúteis comparações, e cada momento se torna uma oportunidade de praticar justiça, coragem, temperança e sabedoria. O inquebrável não espera que o mundo seja perfeito, nem que os outros ajam corretamente. Ele apenas mantém a disciplina sobre sua própria mente e suas próprias ações. E ao fazer isso, cada desafio externo se torna um campo de treinamento para a alma, cada obstáculo uma oportunidade de reforçar a fortaleza interior. Assim, abraçar a morte é abraçar a vida em sua forma mais pura, mais intensa, pois quando se aceita que tudo é transitório e que nada nos pertence de fato, nenhuma perda, nenhum insulto, nenhuma tragédia consegue nos derrubar. E a mente se torna como uma cidadela impenetrável, onde a serenidade não depende de circunstâncias externas, e a liberdade não é um direito concedido, mas uma conquista diária. Marco Aurélio nos lembra que a invulnerabilidade não é ausência de perigo ou de dor, mas a consciência plena de que o tempo é finito. A morte é certa e a virtude é eterna, e que ao manter essa perspectiva, cada ação se alinha com a razão, cada pensamento se purifica do medo, e cada sentimento se molda para não ser escravo do acaso, tornando o indivíduo inquebrável mesmo diante do inevitável, vivendo com coragem, aceitação e clareza absoluta sobre a própria condição e sobre o único bem verdadeiramente seguro, a excelência de caráter, a liberdade interna e a razão que guia cada escolha, o retiro interno, a cidadela da mente. A última e mais poderosa prática estoica é a construção do retiro interno, a cidadela da mente, um espaço mental inquebrável que permanece intocado mesmo quando o caos do mundo externo ameaça nos consumir por completo. E é neste retiro que a liberdade verdadeira se manifesta, pois enquanto tudo fora de nós está sujeito à mudança, à traição, à perda e à imprevisibilidade, a mente treinada e disciplinada mantém seu núcleo intacto, sendo capaz de observar, avaliar e escolher suas respostas sem se submeter ao impulso ou à emoção. Marco Aurélio descreve esse espaço como um lugar de silêncio, clareza e autoridade interior, um ponto de retirada onde não importam as tempestades, as crises, os insultos ou os desastres, a alma encontra refúgio, e é ali que se aplica a tríade estoica de princípios fundamentais: a dicótoma de controle, a pausa e a virtude, que juntos constituem a base da invulnerabilidade, permitindo que cada julgamento, cada reação e cada pensamento seja filtrado pela razão, e não pelo medo, pelo apego ou pela opinião alheia.
A dicótoma de controle ensina que a separação entre o que nos pertence de fato, nossas escolhas, nossas ações, nossos julgamentos, e o que está fora do nosso alcance, a opinião dos outros, as tragédias, a sorte, o tempo e a morte, é o alicerce da liberdade, pois ao reconhecer que nada que não seja nosso pode nos quebrar, dissolvemos a ansiedade e a dor antecipatória, enquanto a pausa, esse breve espaço entre o estímulo e a reação, nos dá poder sobre a emoção, evitando que a raiva, a tristeza, o medo ou a frustração nos manipulem, transformando a mente de um instrumento passivo em um leme firme que escolhe a direção. A virtude, finalmente, é a medida suprema. Cada ação deve ser guiada pelo critério da excelência moral, justiça, coragem, temperança e sabedoria, independentemente do resultado externo, e é através dessa prática diária e constante que o estoico se torna inquebrável, porque sua felicidade e segurança não estão em eventos fora de seu controle, mas na própria decisão de agir bem, na manutenção da integridade e na observação racional da realidade. Construir a cidadela da mente requer treino intenso e repetido, meditar sobre possíveis desafios, visualizar adversidades sem se deixar dominar por elas, cultivar a serenidade diante de críticas e insultos, aceitar as perdas inevitáveis com gratidão pelo que se experimentou e praticar o desapego dos resultados, de modo que cada tentativa, cada fracasso, cada dificuldade se transforme em uma oportunidade de fortalecer a disciplina interior e não em fonte de sofrimento. Ao acessar esse espaço interno, o indivíduo aprende a observar o mundo como um espectador consciente, reconhecendo que os acontecimentos externos, por mais dramáticos que pareçam, são apenas dados, impressões ou desafios que testam, mas não definem o seu caráter. É aqui, na solitude mental, que se desenvolve a verdadeira autonomia, pois mesmo cercado por caos, injustiça, dor ou morte, a mente pode permanecer serena, escolhendo respostas alinhadas à razão e à virtude, em vez de reações impulsivas ou escravizadas pelo medo. A cidadela da mente não é evasão, mas poder, não é indiferença ao mundo, mas domínio sobre si mesmo. Um espaço onde o estoico pratica a liberdade definitiva, a escolha consciente de como viver e como reagir, a capacidade de permanecer inteiro, completo e funcional, independentemente das circunstâncias externas. E, ao integrar esta prática, percebe-se que a invulnerabilidade não é a ausência de desafio ou sofrimento, mas a habilidade de atravessar qualquer tormenta emocional ou externa sem perder o equilíbrio, mantendo a alma firme, o julgamento claro e a ação correta, tornando-se, em essência, uma fortaleza viva que nenhum insulto, perda, doença, morte ou infortúnio pode derrubar, pois o verdadeiro estoico compreende que a vida é transitória, o destino é imprevisível, mas a razão, a virtude e a liberdade interior são eternas, imutáveis e inquebráveis, e é neste ponto final da jornada, ao consolidar o retiro interno, que o indivíduo alcança o ápice da sabedoria prática, vivendo com consciência plena, ação justa e serenidade absoluta, transformando cada instante, cada desafio, cada adversidade em um treino para a alma e em uma demonstração viva de que, apesar de tudo o que pode acontecer fora de si, ninguém jamais poderá quebrar aquilo que foi cultivado com disciplina, clareza e razão dentro de si mesmo. A invulnerabilidade não é um dom que se recebe de fora, nem um estado de perfeição que se alcança de forma instantânea. É, acima de tudo, uma conquista diária, fruto de prática, disciplina e atenção constante à própria mente e caráter. E aqueles que buscam ser inquebráveis entendem que cada momento, cada desafio, cada pequena adversidade é uma oportunidade de fortalecer a alma e consolidar a fortaleza interior, porque o mundo moderno,
com suas distrações incessantes, julgamentos alheios, pressões sociais, perdas inesperadas e mudanças imprevisíveis, oferece constantemente testes para nossa resiliência. E é justamente nesses testes que a sabedoria estoica se torna tangível e transformadora, permitindo que, em vez de reagir de forma impulsiva, seja possível pausar, refletir e escolher em cada instante a ação que mantém a integridade, preserva a serenidade e cultiva a virtude, de modo que as dores externas, os insultos, as perdas financeiras, os fracassos amorosos, a morte, a solidão e até o desgaste físico ou a doença não tenham mais o poder de nos quebrar, pois o verdadeiro estoico compreende que aquilo que não está sob seu controle não merece sofrimento, que sua felicidade depende de sua própria razão e de suas próprias escolhas. E que cada situação desafiadora é, na realidade, um convite para fortalecer a mente, expandir a consciência e cultivar a liberdade interior. E é nesse entendimento que reside o núcleo da vida inquebrável. Agir bem, pensar com clareza e manter a paz, mesmo diante da incerteza, transformando cada experiência em material para o crescimento. Cada obstáculo em treino, cada dor em oportunidade de demonstrar domínio sobre si mesmo, porque a invulnerabilidade não significa ausência de dor ou ausência de desafios, mas sim a capacidade de atravessá-los, mantendo-se firme, íntegro e sereno, reconhecendo que a única coisa verdadeiramente nossa é a própria ação virtuosa, que não pode ser roubada, perdida ou destruída. E é com essa compreensão que a rotina diária se transforma em prática sagrada. Acordar e definir intenções de agir com justiça, coragem, temperança e sabedoria. Observar cada reação, cada pensamento e cada julgamento ao longo do dia. Revisar à noite o próprio comportamento, analisando onde se manteve firme e onde cedeu à emoção ou à opinião alheia. E, acima de tudo, identificar cada momento em que se sofreu por aquilo que não podia ser controlado, para que na prática, repetição após repetição, a alma se torne uma fortaleza sólida, resistente e autossuficiente, capaz de suportar qualquer tempestade, qualquer crítica, qualquer perda ou desilusão sem ceder ao desespero. E ao aplicar essas lições, compreender que a fragilidade é uma escolha e a invulnerabilidade é um hábito cultivado com disciplina, atenção e coragem. Portanto, o convite final é claro e urgente. Insira o tempero do desconforto voluntário na sua vida. Pratique a adversidade com consciência. Abrace a antecipação dos males. Fortaleça sua mente contra o insulto, o medo e a perda. Cultive a independência emocional. Viva com atenção à própria virtude e lembre-se sempre de que, apesar das incertezas, dos riscos e das dores inevitáveis da vida, existe um núcleo imutável dentro de você que ninguém pode tocar. E é nesse núcleo que reside a liberdade, a serenidade e a verdadeira força. E agora, com este conhecimento, a escolha é sua. Permanecer um ser frágil, moldado pelo acaso e pelas circunstâncias externas, ou dedicar-se diária a transformar cada desafio em treino, cada perda em oportunidade e cada instante em chance de reforçar sua cidadela interior, forjando assim um espírito inquebrável, capaz de atravessar qualquer adversidade com dignidade, clareza e paz. A sabedoria, enfim, só se torna real quando é praticada, e a invulnerabilidade só se manifesta quando a mente, o julgamento e a ação são treinados com constância, intenção e coragem, tornando-se uma rotina, uma filosofia viva, um escudo invisível que protege a alma. E ao aceitar este chamado, ao integrar estas práticas na vida diária, você não apenas entende o segredo que os estoicos usavam para se tornar inquebráveis, mas também passa a encarná-lo, vivendo com a força silenciosa de Sêneca, a dignidade imperturbável de Epicteto e a serenidade firme de Marco Aurélio,
tornando-se, finalmente, alguém que não depende da sorte, da aprovação, do aplauso ou da fortuna para ser inteiro. Alguém que, mesmo no olho do furacão da vida moderna, permanece de pé, invencível, guiado apenas pela razão, pela virtude e pela liberdade que nasce dentro de si. E este é o ponto de chegada desta jornada. A consciência de que você pode escolher a invulnerabilidade todos os dias como um hábito, como um estilo de vida, como uma fortaleza interna que nenhum infortúnio pode derrubar.